Boa noite, gente! Enfim, aqui, pós-show, pra contar pra vocês. Primeiro, agradecer a presença de vocês que estiveram agora na reestreia da Mulher Fora do Tempo. A gente acabou de sair lá da exibição e tá vindo aqui contar tudo o que vocês quiserem saber sobre o show. Se você ainda não assistiu o show, vai dar tempo, tá? A gente vai deixar o show disponível por 7 dias, então ainda dá pra assistir até o dia 11, pra reassistir, né? Na nossa primeira temporada a gente teve uma média de que cada pessoa que retirou o ingresso assistiu 4 vezes o show. Por que isso? Porque tem muitas cenas, tem muitos símbolos, tem muitas camadas, né? Muitos efeitos. E eu acho que foi isso que causou nas pessoas quererem reassistir. Então, a gente tá fazendo essa campanha de que você contribui com o valor que você quiser pro show, né? Porque é o nosso trabalho, a gente vive disso. E aí você pode assistir e reassistir quantas vezes você quiser, né? Ou pode assistir você, sua família, você, seu marido, você, seus filhos. É um espetáculo pra toda a família. Gente que tava lá no show, tem gente aqui. Lucas, eu quero saber o que vocês acharam, o que vocês sentiram. Quero saber tudo, quero saber o que vocês querem saber. Quero saber o que vocês querem saber. Vocês querem saber algum truque? Queridos, muito bom. Muito obrigada, Lucas. Quero saber tudo, gente. Quero saber quem assistiu a primeira versão, se sentiu diferença pra segunda versão. Vocês viram que tem coisas diferentes, né? Tem cenas diferentes. Então, a gente vai contando um pouco, tá? Enquanto vocês não perguntam, tem um delay aqui, né? A gente vai contando. Então, essa é uma obra pós-pandêmica, né? Foi feita durante a pandemia e logo depois que eu perdi meu amigo, o Antônio Dantas. Foi meio que no meio desse processo. E aí veio essa questão de falar sobre a morte, falar sobre buscar sua identidade, criar essa personagem. Então, a gente tá há alguns anos, tá? Alguns anos pensando, idealizando essa história. E aí, concretizando essa história, a gente tá desde fevereiro. Já tem perguntas aqui, ó. Foi massa, galera. O pessoal aqui curtiu. Júlio, quem assistiu aí com vocês? Conta pra mim. Foi a mulher, foi os filhos, foi a mãe? Eu quero saber tudo disso, tá? Olha aqui também a Beirland, falei certo? A primeira vez que assisti foi incrível, Tchela. Que maravilhosa! Ai, muito bom, gente, muito bom. Vocês não têm noção da emoção que dá. Mas ficamos sem saber aqui se era ao vivo ou é pré-gravada. Aí, o que vocês acham, gente? Vocês acham que tinha alguma coisa que era ao vivo ou tudo era gravado? O que vocês acham? Vamos fazer aqui uma enquete. No final da live a gente responde essa pergunta pra vocês, tá? Mas isso não é o mais importante, né, gente? O mais importante, eu quero saber se vocês assistiram do começo ao fim. Tchela, eu perdi. Como faço para comprar o ingresso? Ainda dá? Excelente pergunta! Ainda dá, Regina, pra você retirar o ingresso lá no link da minha bio. Ou deixa eu ver se eu consigo colocar o link aqui. Olha, eu consigo? Consigo nada. Não consigo colocar o link aqui agora, mas você vai lá no link da minha bio, retira os ingressos, tá? E aí o show vai ficar disponível pra vocês assistirem até dia 11. Então dá pra assistir, reassistir, reassistir, Regina. Pega o seu ingresso. Achei a construção da narrativa... Lucas, achei a construção da narrativa muito legal. As canções autorais, os cenários, adorei aquele com papéis na parede e uso de projeções. No caso esse, Lucas, olha aqui onde a gente tá. A gente tá aqui no cenário. Gastamos uma grana incrível pra fazer esse... Não, gastamos aqui, ó, muita inteligência, muita mão na massa. Legal saber que você gostou da construção da narrativa. A ideia foi a gente pesquisar mais ainda essa coisa de contar uma história, de contar a trajetória de uma heroína, né? Venho pesquisando muito isso. Eu queria contar a trajetória de uma heroína. Por quê? Porque a gente cresceu
ouvindo homens sendo heróis, né? Eu sou de uma geração que a gente, né? Eu sou e muitas pessoas são. A gente ouviu homens superando conflitos, ganhando identidade e tem pouca pesquisa sobre a jornada da heroína, né? Então eu fui mergulhando, até não achei tanto material, a gente foi até muito atrás de material que falava do masculino, mas aí eu ganhei um livro da minha mãe, que é o Mulheres que Correm com os Lobos, que ele é tido como a Bíblia da feminina, né, da mulher, da psique feminina, e ali tem muitas histórias, muitos contos que me inspiraram. A minha mãe é a Baba Yaga, né, que aparece lá no show, e aí tem várias simbologias, o fato dela aparecer, foi ela que me deu o livro, tem essa questão, né, da sabedoria que vai passando de filha, de mãe para filha. Então, essa história foi construída em cima de várias histórias. Olha aqui, assisti com o Enzo hoje também. Ele reconheceu umas partes gravadas, garoto danado. Tem partes gravadas. Claro que tem partes gravadas que não dá pra eu entrar essa hora da noite na cachoeira, né, gente? Não dá, essa hora eu não consigo, meu médico não deixa. Deixa eu ver aqui. Isso, Rerê, não sei o que é, mas vamos lá. Cantei junto, já sei as músicas de cor. Ah, que maravilhosa! Vai treinando, gente, que logo mais a gente vai ter o show presencial. E aí eu quero todo mundo cantando, hein? Ó, e queremos mais mames em participações especiais enigmáticas. Ela arrasou, né? Pessoal, tá rolando aqui um fight dos meus gatos enquanto a gente tá conversando. Ó lá, Rafa. Rafa tá aqui, ó. O pessoal tá elogiando sua atuação, né? Ela tem aquele olhar profundo. Até vamos contar, né? A ideia de colocar a minha mãe pra atuar foi do Josué. Quer contar um pouquinho? Não. Não quer contar? Sem graça. Eu não te trago mais aqui. Conta. Essa coisa da pesquisa da Rafa, que tem a ver com herança transgeracional, e também passa, né, essa pesquisa também perpassa pelos contos que tem no livro, que é a base da inspiração da Tchela para esse show. Eu acho que juntar essas coisas iria alinhavar muito bem e dar lastro para a história. Foi por isso que fazia sentido que fosse a mãe da Tchela e não qualquer outra atriz, entende? E também, vamos contar de um jeito mais simples, o Josué achou que precisava, estava faltando colocar um elemento, uma personagem, e aí isso foi no auge, assim, do nosso processo criativo. A gente já estava fazendo o show, e aí teve um dia que a gente falou, não, vamos chamar sua mãe para fazer a Baba Yaga, vamos colocar a Baba Yaga na história. A gente não tinha ideia de colocar a priori a Baba Yaga, não ia aparecer, mas ele achou que estava precisando desse elemento para a história ficar mais redondinha. E aí foi num domingo que a gente falou, topa fazer a Baba Yaga? Topa, vamos fazer uma maquiagem, deixar você bem gata, só que não. E vamos descer lá para fazer a cena. Ela falou que não teve preparação. Teve preparação sim, porque eu tô há mais de um ano ajudando ela a gravar vídeos, né? E aí ela já contava essa história da Baba Yaga. Eita, os gatos estão aqui. Desculpa, gente, esses barulhos são os gatos. Mas a Rafa já contava, ela tem um trabalho arte terapêutico, né? Ela é psicóloga junguiana e ela já fazia algumas elaborações simbólicas desse conto, então ela já sabia bem essa personagem. Ela tem o physique de rolo, ela tem a idade da personagem, né? E aí, esse olhar profundo, minha mãe tem, isso é natural, da natureza dela, a gente só aproveitou e usou o que ela tinha de melhor. Ó, a Gisele falando, ficamos aqui reconhecendo as locações, saudades. Pessoal de Joanópolis tem que assistir, né, gente? O show foi gravado muitas partes aqui. Baba Yaga, velha sábia. Quero show presencial, isso aí. Haha, uhul, quero show presencial. Josué Corta-Brisa. Conta doidão, ele contou, gente. Amei a make da personagem Rafa, aliás. Foi uma maquiadora maravilhosa que fez.
Mas o grande barato que eu acho da estética do show é que porque a nossa história passa pelo teatro. Então é essa estética que é meio teatral, é meio cinema, é meio um plano de sequência. Eu acho que isso que também, de certa maneira, né, vai só criando essa assinatura da maneira... é uma estética nossa, né? Que a gente... Não vou dizer que a gente inventou essa estética, mas é uma estética que nos agrada bastante, que ela mistura uma coisa que é real, é precária, mas ao mesmo tempo é lindo, entende? Eu acho que isso também, com a vinda desse segundo trabalho, na verdade, a gente só está ratificando uma assinatura de uma estética que é nossa, que é conjunta, entende? Então tem elementos teatrais, tem elementos de cinema, tem o som, enfim, tudo para contar a história de uma maneira que ela fique bem agradável para o público. A gente acredita nisso. Né? E quem tá assistindo, é a primeira vez que assiste, né, o show, vou convidar para assistir também o Transmutante online, porque aí vai ficar claro essa coisa que o Josué tá falando de a gente tá procurando uma assinatura nossa de fazer, né? O Josué, ele é ator também, é cenógrafo, iluminador, trabalha com efeitos especiais, e aí a gente foi, na pandemia, desenvolvendo um jeito de fazer, de contar a história e de produzir com que a gente conseguisse, né? Com que fosse natural para nós. Eu vou mandar por e-mail, quem retirou o ingresso, eu vou mandar o link do Transmutante também, tá? Ó, muito boa a sua voz, parabéns pelas letras da sua autoria. Assisti como se estivesse num cinema. Ai, que legal, Wagner! Muito legal saber esse feedback. Ó, os gatos querem ensinar também. No Transmutante, a minha gata atua, tá, gente? No Transmutante online, a minha gata atua. Vocês vão ver lá na última cena. Lucas, Tchela, como foi o processo de composição e roteirização? Você tinha todas as canções prontas ou algumas surgiram após idealizar alguma cena? Lucas, foi assim, bem caótico, assim, esse processo é até algo que a gente orienta muito na mentoria, ele é feito a lápis, sabe? Ele é feito a lápis, porque primeiro que cada artista vai funcionar de um jeito, mas eu fiquei muito tempo desenhando a curva dramática, muito tempo desenhando. Então, eu tinha algumas músicas já, eu comecei a compor esse projeto em 2019. A primeira música que foi em 2018. Foi em 2018, a primeira música que eu compus foi Lago Profundo, logo depois eu compus... foi Lago Profundo, logo depois eu compus um pouco da Puro Mistério e aquilo ficou em suspensão. Fui só o refrão, aquilo ficou em suspensão. Aí foi indo, eu fiz A Mulher Fora do Tempo. Aí nesse meio tempo que eu já sabia que eu tava me afastando do Transmutante para criar um projeto novo, eu achei... Olha que legal isso, né, do processo criativo, que eu ensino para vocês lá no curso dessa coisa da intuição, né? Eu achei no meio dos meus papéis da faculdade, eu achei um poema, que era Rio que Ria. E na hora que eu li aquele poema, já veio a melodia na minha cabeça. Então, essa letra, por exemplo, eu escrevi em 2006. E eu achei no meio, né? Mas eu acho que o que ajudou a roteirização foi pensar a personagem. Foi o que eu fui pensando. Eu fui pensando nessa personagem e fui pensando nessa coisa de que eu queria explorar a coisa de contar a história. O show Transmutante, o Transmutante Online, ele nos deu muito essa coisa de contar uma história do começo ao fim, de aproveitar e aprofundar mais a curva dramática da história. Lá no Transmutante, a gente teve um trabalhão de entender como é que a gente ia fazer. Porque o espetáculo, o show Transmutante, ele já estava feito. Eu já tinha feito turnês, a gente já fazia ele no palco, eu já tinha gravado. E aí, quando a gente foi fazer o show online, deu um trabalho alinhavar aquilo para uma linguagem mais direta, né? O vídeo, ele exige uma linguagem mais ágil, mais direta. E aí já foi diferente de pensar A Mulher Fora do Tempo, eu já fui pensando em contar essa história. Então, eu tinha algumas músicas que elas foram tipo pilares no meu roteiro e tiveram outras músicas que foram aparecendo no meio. Mas não foi nada que eu fui determinando, foi algo que eu fui deixando a minha natureza intuitiva também
criar, pensar. Então eu tava um dia aqui, eu lembro que eu tava um dia aqui no meu quintal, eu olhei pro meu lado direito e eu vi um sol vermelho. Eu vi, assim, ele enorme no horizonte. E aí, na hora, eu corri pra pegar o violão que veio. E foi aí que eu vi o sol nascer vermelho. E fiquei com esse refrão, ó. E coitado do Josué, porque eu canto 799 vezes e fico cantando aquilo lá. E o doido é que o resto da música não vinha. E ela ficou, acho que quase um ano repetindo. E foi aí que eu vi o sol nascer vermelho. E aí o negócio não vinha, até que foi chegando no deadline, né? Que olha, tá chegando na hora, você precisa resolver essa música, porque já tem uma história, ela já faz parte do enredo, que é louco, né? A gente já tinha o enredo, mas não tinha música. Sabia que a música pertencia, estava alocada naquele espaço da história, mas não sabia, não tinha música. Sabia que tinha a ver com o sol vermelho, que aparece, que é inversão de lógica, enfim, tinha um monte de conceito por trás, mas não tinha a letra da música. Não tinha a letra da música. E aí tem uma coisa do... Quem é artista, né? Quem aqui é artista, trabalha com criatividade, sabe que quanto mais você pressiona, mais não sai. Então você tem que deixar solto, né? Então o processo criativo, Lucas, não sei se eu te respondi, ele foi bem caótico, mas o que guiou, né? Foi essa minha vontade de querer contar a história de uma heroína. Então eu também, ao mesmo tempo, fui lendo um livro que se chama A Jornada do Escritor, e fui aprendendo mais sobre essa questão de escrever uma personagem, né? De pensar a curva dramática, o mundo ideal, o mundo real. E aí eu fui criando em cima disso. Respondi? Vocês são muito teatrais, adoro. Nós também adoramos ser teatrais. Assistam o Transmutante, é lindo também. O sangue ficou bem real. Vocês gostaram, gente, da cena de sangue? Vocês acharam que é muito agressivo? Conta pra mim. Porque eu sei que sempre tem crianças que gostam do meu trabalho. Sempre. Não sei porquê. Não sei porquê. As crianças me amam. E aí tiveram alguns pais que me procuraram e falaram: olha, queria assistir seu show com meu filho, mas aquelas cenas de sangue lá. Eu falei: não tem nada não tem nenhuma cena de violência, né? Não tem uma cena de violência explícita. A ideia era, assim, mostrar que aquela personagem, ela é machucada pela vida. Mas eu quero saber de vocês, né? O que chegou em vocês, essas cenas do sangue? Contem pra mim. Tchela, parabéns pelos cenários e pelas mensagens que traz. Aproveite o hoje. Ai, obrigada, Wagner. Os cenários são do Josué, todos os cenários. Assim, a minha participação é a ideia, a criação. Então, esse cenário mesmo que vocês estão vendo de papel, tá nas minhas referências iconográficas lá de quando eu tava criando a personagem. E, na verdade, a minha referência eram papéis todos brancos e a personagem toda de branco. E aí eu trouxe a história pro Josué, trouxe a ideia, e aí ele resolveu fazer tudo mais pro tom amarelo. Por quê? Porque aquela clausura que ela vive depois que ela mergulha no rio tem a ver com o tempo. Tanto é que você vê que tem um vídeo que fica rodando acelerado na parede, né, sobre a personagem, mas ao mesmo tempo as folhas estão amarelecidas, porque pelo menos na composição, na minha cabeça, o que acontece? Ela ficou presa em algum momento na história, no tempo. Talvez ela seja uma única, e talvez a única heroína que vence essa passagem pela profundeza do rio. Quer dizer, a própria Baba Yaga, ela entrega uma pedra que tem um símbolo. Esse símbolo é muito importante para a história, que é um símbolo do Sankofa, um símbolo africano. E que significa volte ao passado para ressignificar o futuro. Então, teoricamente, né, o nome, a mulher fora do tempo, quando ela entra naquele quarto, seria um momento que ela encontra a si mesma, vê as ancestrais dela, que ficam na parede, que vocês viram lá que tem umas mulheres de preto lá, né, de preto e branco. Ela vê a mulher, quer dizer, ali naquele momento há uma ruptura com o tempo. Então era necessário que esse tempo ficasse explícito na imagem. E a melhor maneira de transferir essa sensação de tempo é colocar papel amarelecido,
que vai dar ideia de tempo. Passou tempo, e ao mesmo tempo que parece que tá muito tempo aquele ambiente ali, o tempo corre rápido na parede, dando uma quebra. Então, aquela cena eu acho, para mim, uma das preferidas, porque aquela cena é muito linda, a teia de aranha escorrendo. Vocês viram a teia de aranha, gente? Contem pra nós, vocês viram? Ó, boa noite, gostei muito, incrível, parabéns. Obrigada, Nelly, é a primeira vez que você assiste. Nélia Cláudia, desculpa, às vezes eu leio errado aqui, gente. Vou mandar as fotos que fiz, teve até pipoca. Ai, eu quero ver! Admiro artistas como vocês, sou fotógrafo e escritor e a arte sempre nos atrai. Ah, que legal, Wagner, muito legal, muito obrigada. Foi lindo demais, arrasou, me arrepiei quando falou sobre a passagem das águas pelo rio, me marcou. Olha, Beatriz, que legal, é bom saber. Depois mandem depoimentos pra nós, gente, gravem um videozinho assim, falando o que vocês sentiram, porque pra nós é muito bom ver o rosto de vocês emocionado, né? Então, por favor, mandem os vídeos falando isso, o que te marcou, o que pegou pra você. Artistas, né, amores? Sou fã. Ah, Gisele. Gente, a Gisele é a minha maquiadora maravilhosa. Ela me deu muitas consultorias pra construir a personagem. Se vocês repararem lá, minha sobrancelha tá diferente, a boca tá diferente, né? Tudo pra eu ficar com um rostinho mais de menina e ao mesmo tempo trouxe uma coisa muito... Teve uma amiga minha que falou... Nossa, muito palhaço, né? É muito palhaça. E pra quem não sabe, eu já trabalhei como palhaça de circo e com teatro na rua. Então, essa coisa do palhaço, ela corre nas minhas veias. Não tem como fugir, tá, gente? Deixa eu ver se tem mais perguntinhas aqui. A gente adora vocês falando. Sim, respondeu muito bem. Lucas, obrigado. Tem que deixar fluir, só vem. A criatividade tem um momento que a gente tem que deixar fluir. E que às vezes a gente vai dando metas, sabe? Eu gosto muito de trabalhar com metas. Eu quero chegar nesse ponto. Eu quero contar essa história. Só que aí ninguém vê o quanto que a gente trabalha, né? É só trabalho. Eu tenho até cadernos, posso mostrar pra vocês quantas vezes eu desenhei a ordem das músicas. Porque a ordem das músicas é muito importante para fazer vocês assistirem do começo ao fim e entenderem a história. Eu não achei agressivo, mas o Enzo achou um pouco. Coisas de autista hipersensível. Olha, que legal. Eu vou querer saber, Gi, o que ele achou agressivo? Ver o sangue? Tomar a portada na cara? A corrida do começo? Eu vou querer saber o que ele achou agressivo. Interessante, né? Muito bom. Fiz meu irmãozinho assistir, tem 9 anos e amou a cena de sangue. Entendeu bastante sobre machucar e curar. Sempre ensinei isso pra ele. Olha que lindo, Beatriz! Olha que demais isso, né? O comentário de cima uma pessoa sentiu muito e no comentário de baixo a criança percebeu tudo, né? A criança percebe tudo, gente. A criança... Que não tem trava, né? E a criança é muito ligada no simbólico, né? E nós somos seres simbólicos. Olha, os cenários ficaram espetaculares demais. Criadores criativos arrasaram. Obrigada! Cacá, eu quero saber o que você achou também. Ó, Wagner, você falou da música e é assim mesmo. Em um dos meus livros, criei uma música que falava do personagem para não pegar uma música do Lulu Santos. Tinha que ser minha e demorou quase 1 ano para concluí-la. É isso mesmo. Essa mesmo. Vida dura. Mas é assim, tem música que sai inteira de uma vez, tem música que fica anos. Essa Sol Vermelho eu fiquei 10 meses fazendo ela. Agora, a Rio que Rio, eu peguei o papel e a melodia saiu na minha cabeça, saiu na hora. Então, mas depende, o que eu né? acho que é o seguinte, que eu acompanhei os processos, né? Tem músicas que são intuitivas, né? Só que essa música, talvez o problema dessa música Sol Vermelho é que ela tinha um problema de lógica. E aí você tenta resolver a música no cabeção, que foi o que aconteceu com ela. Por quê? O que acontece no Sol Vermelho? O sol não nasce vermelho, né? O sol se põe vermelho, geralmente. Ou seja, como tem a ver com a mulher fora do tempo, né? O que é o tempo? Uma abstração total.
Então o sol não nasce vermelho, né? Ele se põe vermelho. Só que na música ela canta a letra. Foi aí que o sol nasceu vermelho. Quer dizer, foi aí que a coisa virou de cabeça para baixo. E aí ela tentava arrumar uma letra no cabeção que funcionasse com esse contrassenso lógico, entende? E aí acho que é por isso que ficou um pouco mais difícil de surgir a música. Foi, e aí foi um dia que eu tava muito angustiada com outras coisas da minha vida. Eu gosto de tirar o oráculo da Mulher Selvagem, não sei se alguém conhece, da Jennifer. E aí saiu a carta da dúvida. E a carta da dúvida dizia assim, se você tá em dúvida, você não tá no caminho certo, né? Então aquela carta foi mexendo comigo e aí fui fazendo as outras partes da música que fala que é a pergunta que faz a direção, né? Quando às vezes a gente tá muito, muito em dúvida porque a gente quer a melhor resposta, a resposta perfeita, a resposta ideal. E aí a ideia é você volta um passo atrás, volta pra pergunta, porque o mais importante é a pergunta e não a resposta. A resposta vai ser ideal de acordo com a pergunta. E às vezes a gente foca na resposta. Então, foi daí que foi vindo a ideia da música. Mas aí já tá ficando pesado, já tá ficando droga pesada o negócio aqui. Não tá, não. Vocês gostam de saber as histórias que existem nas músicas? Contem pra mim. Sankofa, voltar ao passado para ressignificar o futuro. Isso mesmo. Eu tenho que dizer que li no símbolo da pedra as letras G e I. Gi, porque ela é Gisele. Muito bom! Gisele, o sol vermelho. Ela pensou nela mesma. Não, mas é porque o Josué fez uma letra grega. Que letra que Não, não é letra nenhuma. É uma estilização porque eu não queria que ficasse explícito. Porque isso também faz parte dessa aventura que é você tentar enganar o público o tempo inteiro, né? Então, por exemplo, quando você usa todos os elementos de cena, são basicamente para você conseguir afastar o cara que está assistindo da rotina da vida dele, entende? É só isso que a gente tenta fazer. Então, se eu colocasse um símbolo que ficasse explícito demais, aí fica eu entrego de graça, dou de bandeja. E a ideia não era essa. Por isso que eu fiz um símbolo estilizado. Aqui, ó. A Beirlândia, eu tô falando certo? A cena do sangue top. Talvez poderia ser menos longo ou recomeçasse mais com uma sensação oposta. Não entendi exatamente o que seria recomeçar, se tipo retomar com a sensação oposta, mas eu não posso fazer isso, né? Quando a gente pensa em contar história, se eu tô caminhando aqui, ó, numa emoção. Aí se eu jogo uma emoção oposta, você ainda nem terminou de entender essa aqui, né? Então, a ideia também, a próxima cena, a ideia é a cena mais triste que tem. Então, não poderia, talvez, recomeçar com a sensação oposta. Eu não entendi, mas só dando um comentário a respeito dessa cena, vocês veem que naquela hora ela reencontra, quando ela entra na sala, ela reencontra a pedra, né? Como se ela tivesse entendido o significado da vida. E aí, ela vem, a porta bate na cara dela. Isso em dramaturgia chama balanço. A gente fez isso porque falou, ela se deu bem. Não, ela se deu mal. Então esse balanço mexe com o emocional de certa maneira quando o público consegue perceber esse movimento dentro do enredo. Enfim. Aqui, ó. Nélia, sim, foi. Te conheci hoje e já estou fã. Que trabalho lindo e profundo. Me identifico. Ai, que maravilha, Nélia. Fala de mim para suas amigas. Fala de mim pro seu bairro. Fala de mim no seu colégio, no seu trabalho. Enfim, espalha aí meu trabalho. Que o meu trabalho é um trabalho para fortalecer o feminino. O feminino que existe no masculino também, tá, gente? O masculino também tem feminino. O cenário ficou arrasador. Gente, esse é o cenógrafo, tá? Ele fez todos os cenários, ele fez. Imaginei aparecer seus pés entrando na água como se a água fosse um refúgio e conversaria com a cena na roupa vermelha caindo. Sugestivo. Legal, gente. Vão deixando as suas sugestões, porque pode ser que a gente mexa e a próxima versão tem uma cena que você pediu. Quem sabe? Vamos lançar esse quadro? Vamos lançar esse quadro. Porque foi isso, a gente estreou esse espetáculo em março.
Aí a gente ouviu o que as pessoas falaram, o que as pessoas sentiram. Aí a gente mudou algumas coisas e reestreou agora a segunda versão. Por isso que a gente convida. Se você assistiu a primeira, assiste a segunda, porque tá diferente, né? E aí a história vai ganhando corpo e também. O grande lance, talvez, seja identificar exatamente qual que é esse enigma. Porque esse enredo, ele tem um enigma muito legal, que tem muito a ver com o nome do show. Enfim, dá pra acordar de madrugada 3h30 da manhã e ficar tentando resolver. É porque a gente é assim, não sei se acontece isso com vocês. A gente tem um problema pra resolver, que teatro é resolução de problemas. Então, que problema? Como é que eu faço essa cena? É um problema. Como é que eu resolvo essa ideia? É um problema. Então, o Josué tem essa mania. Ele acorda de madrugada, tive uma ideia, aí pega papelzinho, às vezes pega gravador, vai gravando as ideias. Olha, mas ficou muito bom. O vermelho contrastou bem demais. Vocês repararam? Repara que tem vermelho em todas as cenas. Tem vermelho em todas as cenas. Isso é direção de arte de Josué Torres também, ó. Inclusive aqui agora. É. Nélia, lembrou uma letra hebraica que remete à comunicação. Ai, depois me manda, eu quero saber. Que interessante. Que letra hebraica é essa? A gente gosta de saber, tá vendo? Gostam de saber o que existe por trás das músicas. Eu vou lançar um quadro aqui. Já vou abrir caixinhas nos stories e vou querer que vocês me digam que música vocês querem saber a história. Que eu acho que o povo gosta. Ó, você compõe muito bem. Fui atraído muito pela canção também e a harmonia. Lindo. Ai, muito obrigada, porque essa parte musical é meu ponto fraco. Não devia estar contando, mas estou. Porque você está aqui, né? Porque eu venho do teatro. Eu trabalhei no circo, já trabalhei com cinema, já fui premiada no Festival de Cannes, né? Tem que soltar também que a gente tem uma história. E aí eu comecei a trabalhar com música dentro do teatro. Então, eu aprendi a tocar vários instrumentos, aprendi a cantar. Depois, é claro, que eu fui estudar, fui me aperfeiçoar. Eu estudei conservatório, eu estudei teclado, eu estudei acordeon. Mas eu não sou aquela musicista que adora ficar estudando música. Eu gosto de criar, gosto de deixar minha intuição acontecer ali. E aí agora eu sei que eu preciso dos meus amigos músicos pra... Inclusive, a gente vai entrar em estúdio já pra trabalhar a parte musical. Mas muito obrigada. Ó. A história é profunda e traz luz e sombra, como é a vida, né? Exatamente. A ideia é essa, né? E quando a gente estuda dramaturgia, a gente sabe que um personagem, ele é feito de qualidades e defeitos, né? É isso que faz um personagem ser forte. Ele precisa ter o ponto fraco dele, o público precisa ver os pontos fracos. Por isso que a gente fala, né, nas nossas mentorias, é importante você mostrar as fragilidades da sua história. Até aqui, né, na rede social, se vocês começarem a reparar mais tecnicamente, as pessoas contam as suas fragilidades também. Isso, como a gente chama, verticaliza, né? O personagem, ele fica mais real, porque mais o ser humano, ele é feito de qualidades e de defeitos, de luz e sombra. E, na verdade, esses pontos de fragilidade são essas fragilidades que criam uma ligação com alguém do público. Porque o público se iguala com o artista na fragilidade, mas o público vê que em alguns momentos o artista suplanta umas dificuldades. Então ele fala assim, nossa, como eu sou parecido com fulano, mas o fulano consegue dar uma volta, e isso é inspirador. Sim. Entende? Então isso é muito importante. Enfim, dramaturgia devia ser matéria na escola. De escola, sabe? Assim como economia devia ser matéria de escola, enfim, economia doméstica. Cais das coisas. Cenários, cores, figurino, iluminação perfeitos. Muito inspirador. Ah, muito obrigada. Gisele também é o nome dela. Gente, essa maravilhosa aqui, ela fez um quadro inspirado na Val e ela ainda nem tinha assistido o espetáculo. Então agora eu quero saber como é que vai ficar esse quadro depois desse espetáculo. Eu quero saber como é que vai ficar, né? Porque isso é muito legal, você inspirar outras pessoas a criarem a partir do seu trabalho. Ficou muito bonito, e ficou lindo o seu quadro. Ficou lindo, Gisele. Olha só, temos aqui, ó.
Sim, não expliquei bem. Na verdade, legal o conceito de balanço. Me refiro ao tempo de transitar de uma sensação para outra. E dosagem. Mas é uma visão pessoal, nada técnico. Ah, entendi. Entendi. Talvez. A nossa também nem é muito técnica, é mais do gosto, É do sabe? gosto. Ah, tem que estar lá. Ah, deixa mais um pouquinho. Não, mas vai. a gente- Vamos zoar, vai. E, aí a gente E olha, vou contar pra você, a gente diminuiu. Ela era um pouquinho maior. O Josué que falou: não, diminui essa cena, diminui essa cena. É porque é complicado. E eu nem sabia que podia. Olha só. O resultado deste show é o resultado dessa belíssima parceria de apoio e talento de ambas as partes. Parabéns. Bonito, obrigado. Obrigada. E é realmente isso, é realmente isso. Tem a ideia, a inspiração, a vontade de fazer, as visões são minhas, mas as realizações, a produção, quem põe a mão na massa e sobe na escada e pendura as coisas, é o Josué. E eu acho que também uma coisa muito importante é falar que as ideias elas são lapidadas numa forja da intelectual e ao mesmo tempo combativa, sabe? Porque cada um tem as suas personalidades e aí um defende um. Porque quando a minha imaginação vai por um lado, a dela vai para o outro. E aí a gente tem que fazer essas coisas conversarem. Dá fight, gente. Então, Um por dia, exemplo, se vocês quiserem, eu faço uma live aqui num momento que a gente tá criando. Parece que a gente tá brigando. Mas tá cada um defendendo as suas ideias, as suas escolhas, as suas informações. Tanto é que na criação desse disco, eu como artista da cena, eu não gosto de trabalhar com azul e vermelho e verde e vermelho, estando as duas cores muito saturadas, né, muito vivas. E realmente, porque tem muita dificuldade de aceitação, tem uma questão psicológica de agressividade, enfim, eu não gostava disso. Mas no caso, como a Mulher Fora do Tempo, a paleta era em cima do vermelho praticamente, não tem jeito, eu tenho que ceder e tenho que abrir mão. E tanto é que, se vocês repararem, a cena do sol vermelho, as plantas, elas são secas, elas são Marrom. outro tom, né? Um tom de verde puxado para o marrom. Por quê? Porque ali a gente não queria de forma nenhuma que ficasse um tom agressivo a música, né? Criasse uma sensação de agressão. Então, por isso que eu tive que usar aquelas plantas secas para justamente tirar o verde da parada. Ele tem aspirações dele nas cores, eu tenho as minhas aspirações nas cenas, cada um tem as suas aspirações, mas é isso, a gente se complementa bem mesmo. Meu sonho é ter um das minhas histórias dos livros em teatro. Acho linda a apresentação teatral que envolve muito mais que o cinema. Sonhos. É isso aí, Wagner. Vai trabalhando, estruturando. A gente falou aqui que a gente combate, né, fala muito das ideias, a gente discute muito, mas a gente faz muito. E é isso que a gente também... A gente tem cursos, né, e mentorias, é isso que a gente tenta transmitir o tempo todo para os nossos alunos, que o trabalho do artista, da cena, do palco, ele é feito na prática. Então, você tem que começar a fazer, tem que começar a pôr a mão na massa, tem que começar a imaginar o cenário, aí leva lá a câmera, faz, chama uma pessoa pra te ajudar se você não consegue pensar, porque é diferente, tá? O trabalho do escritor e o trabalho do dramaturgo. Então, a gente escreve pensando na ação, né? O artista do palco, ele tá o tempo todo pensando na ação, em como a gente tridimensionaliza aquela ideia, como a gente põe no espaço, como a gente coloca um movimento. Então, trabalha em cima disso, que isso é super possível, Wagner, super possível a gente realizar os nossos sonhos. Uma sonhos. dica que pode ser importante é o seguinte, que o grande lance de quando você vai colocar um trabalho como o nosso, que você tem que tridimensionalizar, ou seja, você tem que trazer da cabeça e botar na vida, botar no palco, botar em cena, trabalhar especialmente o psicológico no sentido de o erro não é um problema. Vai errar o erro muito. não pode ser um problema, porque a educação formal faz o quê? Faz com que a gente seja treinado, né, para você ser aceito se você acertar, sempre. Quando você falha, a educação formal diz que você é um fracasso. Então, esse psicológico, ele fica num embate desgraçado. Por quê? Porque na maioria das vezes, quando você está ensaiando, você faz coisas que não dão certo. E você não pode se deixar abater por isso, porque o trabalho tem que continuar. Então, isso é um desafio bem importante para quem se aventura por esse negócio de planificar as coisas
no plano tridimensional, né? Vamos chamar assim. E tem que se desprender mesmo, tem que estar muito afim de errar. O Josué, ele me ensina muito disso, porque eu tenho pouca paciência, eu já quero chegar, fazer e acertar. E Josué não, ele testa, e testa, eu falo, mas tá errado. Não, mas tem que testar, pra você sentir, pra você ver. E eu nunca vou esquecer, eu tenho 22 anos de carreira, esse ano vai fazer 23. Josué tem 30. A primeira vez que a gente foi fazer a primeira cena, eu já tinha várias ideias, eu já sabia o que eu ia fazer, tinha escrito aquela história, fui fazer. Ficou uma bosta, ficou horrível. Eu falei, gente, eu não sei fazer. Não, mas tem que fazer de novo, tá? O nome da letra chama de Pei, que significa o poder das palavras, sobre a letra da pedra. Chamada de Pei, P-E-I. Eu acho que é a que ela falou que tem influência hebraica? Judaica? Hebraica, né? Vou pesquisar, Nélia, obrigado, ó. Boa ideia, pensem em filmagem dos bastidores e depois mostrar o resultado concluído e ficar bem legal. Pensa no... Não, pensem em deixar assim fazer. Olha, o Wagner, você tá me conhecendo agora. Você dá uma passeada no meu Instagram, eu mostrei vários dos processos de criação do cenário, do figurino, a gente indo comprar roupa, a maquiagem. Eu não mostrei essa parte dos fights das ideias, mas eu acho que isso daria muita audiência. Mas isso, acho que também isso é muita exposição. Às vezes eu fico meio... Novela das 7. Novela das 7. Parabéns, Tchela, lindo o trabalho de vocês, muito legal os efeitos, cenas e cenários. Também curti as canções. Muito obrigada, Léo, que legal! Eu vou já vou contar pra vocês que a cena mais difícil de fazer foi a mais curta, tá? Foi a que mais a gente errou, mais gente, agora vou combinar. Aquela cena da música do Ed Vedder ficou bonita também, viu, mano? Não que eu quero gastar, não, mas eu tô gastando. Aquela do fogo, o que vocês acharam? Gente, qual a cena que vocês mais gostaram, vocês que estão aqui? Falem pra mim, quais as músicas que mais pegou, que vocês mais gostaram? Eu vi aqui a Daisy tava cantando a Puro Mistério. Cadê, ó? Eu sei que eu sou puro linda mistério. Daisy, artista incrível essa Daisy também, viu? Aqui, ó. Todo sucesso pra você, tu é merecedora. Obrigada, Eliane. Você assistiu? Eu quero saber. Tentando aprender sobre fazer show online e tomando coragem para fazer o meu. Venha estudar na nossa escola. Não, mas a gente desenvolveu esse método. E vou ser bem sincera com você, Léo. Não foi só a gente, né? Foi direcionando outros shows. Então, a Estela fez o show dela, o Manuel fez, a Lucy fez, a Daisy, que tá aqui, fez, a Clarice, o Felipe Azevedo. Então, a gente foi direcionando vários shows de vários artistas. E aí, a gente foi desenvolver um método. Então, tem um passo a passo, tem as etapas para você executar. E isso foi maravilhoso para mim agora. Porque quando a gente trabalha... ativamente, a gente aprendeu as coisas. Eu não aprendi as coisas numa escola. Eu aprendi as coisas na vida, trabalhando. Então, quando você não tem um método, às vezes eu ficava perdida. E eu falei várias vezes pro Josué nesse processo, nossa, que bom que a gente tem o nosso método, porque às vezes, aqui nesse processo, eu só ia lá e fazia exatamente o que eu escrevi no método. Eu tava com medo, eu tava insegura, mas eu fazia aquilo que tava lá no método e dava certo. Então, é legal você ter pessoas que já têm experiência que vão te ajudar muito, né? Só que uma coisa importante, que eu acho que é uma baliza importante de ser colocada, é que o importante e o grande barato é que cada artista tem a sua assinatura artística. E o grande lance é respeitar isso, porque a beleza está na diferença. Uhum. Então, assim, não é cagar uma regra para faz assim que vai dar certo. Não é. É respeitar o artista, porque a personalidade do artista é que vai dar a chave da conexão com o público dele. Então, é importante que ele seja respeitado totalmente nas suas crenças, nas suas ideias, nas suas limitações. Isso é muito importante. Mas ao mesmo tempo tem que ter estratégia, né? Porque você não pode ficar apoiado só no seu jeito de se expressar. Existe técnica para que você consiga colocar aquilo no mundo, entregue para o público e faça o público ficar do começo ao fim e queira assistir o próximo. Espero que vocês queiram assistir o próximo e o próximo e o próximo, né? Então, a gente trabalha muito isso. Nosso método se chama DNA, que é Direção da Natureza Artística.
A gente faz toda uma leitura de personalidade e tal, mas a gente tem uma estratégia de execução do show online que funciona muito, né? Não funcionou só pra gente, já funcionou pra várias pessoas. Então, é legal depois você dar uma conhecida. Quero muito aprender com vocês, estou a atrair essa oportunidade, viver bem de arte, meu sonho. Mais uma! Estou a atrair, parece uma construção portuguesa. Será que ela Berlândia é da Portugal? Não sei, responda aqui para nós. Ó, queremos os fights. Vocês querem, né? Eu sei que isso... Nossa, será que eu vou viralizar? Eu vou colocar na internet. Se eu não viralizar, acabou, tá? Eu sou uma seda, gente. Ah, é, nós dois somos. Muito legal, meu esquema é mais violão e voz. Assistir o seu trabalho ajuda muito a pensar nas possibilidades. Exatamente, Léo. O Manu fez violão e voz. O Felipe fez violão e voz. Mas existe uma coisa que é o espaço, né? Que é a fotografia, que é a iluminação. Você pode fazer voz, violão parado e contar uma história do começo ao fim, e ter um clima, e trazer um olhar pro público, e ter uma movimentação física, que seja só olhar. Se você assistir de novo o show, tem várias movimentações que eu faço que é só com o olho, por exemplo, e isso gera um monte de significados. Saber pôr a câmera no lugar certo, saber pôr uma luz no lugar certo, e aí nem sempre você precisa gastar com equipamento caro, mas você precisa saber colocar as coisas no lugar certo para elas gerarem a sensação certa no público, né? Então, é isso que a gente estuda muito, ama fazer isso, né? O Enzo ficou incomodado com o fogo na cara. Colocou a mão na frente dos olhos. Mas ele não é parâmetro. Eu amei. Amo fogo. Eu gostei demais daquela cena. Ó, minha cena preferida é da perucona, chifres e o mistério. Muito lindo. Essa também. Essa foi uma das mais difíceis de fazer. Grato pelos toques. Vamos aprendendo. Parabéns mais uma vez. Estamos por aqui, Léo. Vai acompanhando o nosso conteúdo que vai te ajudar muito, tá? Aqui, ó, Berlândia de Pernambuco, não, linda. Que maravilha, conheci Olinda, lugar lindo demais, rapaz. Faço violão e voz também, ó lá. A gente tem vários alunos que fazem violão e voz, viu, gente? E tem muitas possibilidades, pode fazer muitas coisas, tá? É que vocês da música não estudam o que a gente estuda do espaço, né? Vocês da música estudam mais o som, mas o espaço é muito importante. E é o espaço que conduz a atenção do público. Então, tem muitas coisas para ir investigando. Sou de BH. Quando vem? Espero que em breve. Me ajuda aí a fechar um show em BH. Quero ir. Falei no presente como se já estivesse acontecendo. É isso aí. Tá manifestando oportunidades para criar um sonho de viver da arte. A gente vive há muitos anos, tá, gente? Que a gente vive. Não é fácil. Não é um ofício simples. Mas a gente batalha muito, trabalha muito, e hoje a gente faz uma coisa que a gente gosta muito, que é ensinar as pessoas, que é compartilhar os nossos aprendizados, encurtar caminhos, porque a gente tá há muitos anos nessa trilha, então a gente sabe onde é a armadilha, onde é atalho, onde você vai dar uma volta muito grande, e às vezes você olha lá outro artista fazendo, você fala, nossa, eu vou fazer igual ele. E a gente fala para os nossos mentorados, não faz isso não, porque isso aí não vai te levar no lugar, né, ideal. Então, fazer direção artística é algo que a gente gosta muito. Primeira vez que eu vejo vocês, mas só de começo, como eu peguei, achei realmente muito interessante. Principalmente para a abertura de mentes de outras pessoas que realmente sabem muito bem de atravessarem. Não entendi essa parte. É porque não deixou o espelho e voltarem... É porque não deixou o espelho e voltarem dele mesmo e com belos ensinamentos. Não entendi essa parte. Mas eu espero que você tenha gostado. Espero que você tenha gostado. Espero que isso pode ser uma inspiração, né? Às vezes também é isso. A gente tem que dar uma lapidada na nossa ideia antes de mostrar pro público, por exemplo, né? Gente... Muito obrigada, acho que a gente respondeu tudo. Compartilhem, convidem seus amigos para assistirem o show. Compartilhem o link da página lá do Eventbrite.
A gente pede que não compartilhe o link do acesso, né? Que você comprou o ingresso, você tem direito ao acesso, porque esse é o nosso trabalho. A gente vive disso. Não existe nenhuma outra instituição, nenhum outro meio de financiamento do nosso trabalho que não sejam vocês, público. Então é muito importante a sua contribuição, muito importante você retirar o ingresso. É muito importante você falar da gente para os seus amigos. Olha, assisti o show da Tchela, muito legal. Segue ela lá, assiste lá o show dela, manda o link lá dos ingressos. Esse show ele vai ficar até o dia 11, que é terça-feira que vem, em cartaz. Depois a gente recolhe, a gente vai olhar, vai analisar se vai fazer outro. E já estamos com os planos de fazer o presencial, tá? Vou colocar de outra forma. Vocês atravessaram o espelho e voltaram com belos ensinamentos. Ah, agora eu entendi, com certeza. A gente atravessou e voltou. Se você for olhar a Val, ela atravessou de mundo, né? Ela saiu do mundo dos vivos pros mortos. Você, com certeza. Você já atravessou até a linha do trem, né? Até a chatice aqui. Inclusive. Atravessou. Posso mandar um exemplar meu para vocês? Do livro. Esse é o escritor. Ah, eu acho que não. Não, acho que não. Ele é voz e violão. Olha, pode compartilhar um vídeo, a gente pode assistir, mas a gente não tem muito como orientar uma pessoa que a gente não conhece a personalidade, não conhece como ela funciona, mas a gente pode conversar, Josimar, pode me mandar uma mensagem, a gente pode conversar. A gente agora não tá com a mentoria aberta, mas em breve a gente vai abrir vagas para os nossos cursos e a gente pode, né, ver o que você está procurando, se a gente pode contribuir. Tem uma base filosófica esta peça? Se sim, qual? De qual autor? Não tem uma base filosófica, tem vários pensamentos, vários conceitos, mas tem uma base psicológica que eu estudei muito, que é Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés. Ela é uma psicóloga, ela é uma psicóloga junguiana mexicana. E ela pesquisa muito a psique feminina, como funciona a psique feminina, que a psique feminina ela funciona diferente da masculina e ela nunca foi, ela não tinha sido tão estudada, né? Freud e Jung, que são os grandes pensadores, eles são homens. Então, a parte filosófica talvez seja essa mas maior tem uma inspiração. coisa muito interessante que foi o seguinte, ela apoia os conhecimentos dela e a tese do livro dela em cima de contos que perduraram da história. Então, assim, e um conto, geralmente ele é em cima de um mito, enfim, são histórias populares que se arrastaram pelos séculos. Então, todas elas têm um valor de moralidade, vamos chamar assim, implícito. E isso, na verdade, ela usou como tese para educar, ou seja, criar uma mentalidade sobre a psique feminina. É muito interessante o livro. E aí tem outros livros que também me inspiraram. Tem o Revolução das Plantas, tem o Jornada do Escritor, mas eu acho que você não vai achar um conceito, você não vai abrir os livros e achar o conceito da peça lá, né? Porque esse conceito ele foi vindo misturando com a minha vida, com a história do meu amigo que morreu. Eu tive algumas experiências de sonhar com ele, de ouvir ele, de prestar atenção. O fato de a gente morava em São Paulo, eu vim morar no meio do mato, então a vida selvagem me atravessou bastante também. E muitos papos com a minha mãe, que faz a Baba Yaga, porque ela é psicóloga, é junguiana e ela pesquisa uma coisa chamada transgeracionalidade. Que ela tem 40 anos de consultório, então não é qualquer coisa. Que é essa coisa da transgeracionalidade, é você herdar padrões, comportamentos, traumas, sentimentos, emoções dos seus ancestrais, né? Então, tem várias coisas que atravessam. Estou realmente adorando o que eu tô vendo em tão pouco tempo de verdade mesmo. Ninguém é de ninguém, do Marcelo Rubens Paiva, não seria, por exemplo, uma ênfase? Olha, eu não conheço. Eu também não. Eu não conheço esse livro e eu tenho que ser verdadeira e sincera com vocês, né? O que inspirou o meu processo foram essas obras e a minha vivência e também muito do trabalho com os meus mentorados, com os meus alunos, de ver os processos deles. Isso me inspirou muito. Fica a dica para lermos esse livro. Vou pesquisar. Esse conto, esse seu livro é um conto.
Eu já ouvi esse nome, mas eu não conheço essa obra. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Luiz, não sei se você assistiu o show, mas vou te convidar a assistir o show. Tem um link lá no meu perfil, é só você retirar o seu ingresso. Os ingressos são por doação voluntária, você paga o valor que você quiser. Lembrando que esse é o nosso trabalho, o trabalho dos artistas, que deve ser valorizado. E que você vai assistir o show quantas vezes você quiser nesse período de 7 dias. Pode assistir com a sua família, então seja generoso. Nada de apoiar com R$1, né? Vamos pôr a mão no bolso. Tá? Cara de pau! Cara de pau, eu não sou cara de pau. O que eu entrego ali, gente, são muitas horas de trabalho, né? Esse é o meu trabalho. Então, é doação voluntária para que você possa participar. Não quero que você pague, só pode assistir quem paga muito. Não, você pode pagar o mínimo. Mas só que R$1 hoje não é nenhuma bala, né, gente? Então, vamos ali de 10 para cima, eu acho que já tá ficando mais interessante. Ó, boa noite pra vocês. Obrigada, Josimar. Pode me mandar mensagens. Obrigada. Certo, gostei muito da resposta, por isso tão profunda essa tua criação. É profunda mesmo, viu? É bem profunda. Eu sou assim, tô tendo que me aceitar. Poxa, realmente tem um tempinho para ler. É um livro de umas 200, 300 páginas, no mínimo, mas é show de bola. Vou atrás, Luiz. Muito obrigada. Com certeza agora vou acompanhar vocês diversas vezes. E assista o show, por favor. Tá, gente? Muito obrigada. Obrigada pela noite maravilhosa, queridos. Obrigada, Lucas. Esperamos o seu depoimento. Sensacional, Lucas. Um abração, velho. E, gente, vocês que assistiram, eu quero muito ver o depoimento de vocês, tá? Eu quero muito ver o rostinho de vocês, as emoções no rosto de vocês. Não fique com vergonha. É pra mim. É porque o show online a gente não consegue ver o público. E a gente que vem do teatro, eu trabalhei muitos anos na rua, no circo, eu preciso ver o rosto das pessoas. Isso é muito importante pra mim, pro meu trabalho, pra continuidade, tá bom? Então, fica aqui o convite. Assista A Mulher Fora do Tempo. Ele estreou hoje e vai ficar em cartaz até o dia 11 de março. É um show online que tem duração de 45 minutos no máximo. E você pode assistir, reassistir quantas vezes você quiser, porque justamente ele é online. Dá pra ver de qualquer lugar do mundo, no melhor horário pra você. Tá bom, gente? Amei de paixão, de verdade mesmo. Manda o link. Josimar, o link tá lá no meu perfil, no link do meu perfil, tá bom? Ou então me chama aqui na mensagem que eu mando pra você. Deixa eu ver se eu consigo colocar o link dos ingressos aqui. Eu acho que eu não vou conseguir. Ó, vou colocar aqui, Josimar, pra você, tá? E parabéns. E viagem ao Nordeste, por favor, no palco físico. Com certeza. Eu quero ir agora pro Brasil inteiro, gente. Nós vamos em breve, tá bom? Um beijo, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Beijão. Obrigado.